Bom dia, irmãos. Estou um pouquinho nervoso. Primeira vez que prego aqui em Vila São José. Eu tenho pregado mais lá no Jardim das Fontes. O pastor me convidou essa manhã para trazer o estudo. Nós vamos ter um estudo breve. Prometo para os irmãos que não vou ser repetitivo, nem vou passar do horário. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Nós temos vários personagens na Bíblia que falam sobre a fé. E nós vamos falar sobre dois personagens rapidamente. Um deles é José e o outro é Jó. E nós vamos aplicar isso nas nossas vidas. Nós vamos entender o que eles passaram e o que nós podemos aprender com eles nos dias de hoje. Então vamos ficar em pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Vou fazer uma leitura responsiva. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Dos versos 1 e 3. Hebreus, capítulo 11, versos 1 e 3, diz assim: Ora, a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não vêm. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Oremos. Deus Santo, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu povo reunido aqui na tua casa, ó Pai, para adorar e bendizer seu santo nome, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ensinar o teu povo nessa manhã, Senhor Deus, que o Senhor possa falar ao coração do teu povo, Senhor, que eles possam não ser só ouvintes da tua palavra, mas que eles possam aplicar no seu dia a dia, Senhor Deus, e que eles possam aprender com os patriarcas, ó Pai, com os seus filhos do começo, Senhor Deus, que nós possamos aprender com eles, tirar lições com eles, ó Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Hebreus, ele fala, capítulo 11, praticamente todo ele fala que pela fé, Abraão, pela fé, Abel, mas nós vamos falar um pouquinho de José. Então, ainda aí no capítulo 11 de Hebreus, no verso 22, aí, Hebreus, ainda no capítulo 11, verso 22, diz assim: Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Acho que todo mundo aqui conhece a história de José. Foi um menino que foi vendido pelos seus próprios irmãos, quando ele tinha 17 anos de idade. E aí ele foi para uma terra estranha. Foi vendido para os mercadores, foi para o Egito. E lá ele passou muitas privações. Passou por bastante provas. Né? E durante 13 anos da vida dele, José foi escravo, foi preso, foi açoitado. Mas o interessante de olhar para a vida de José, irmãos, é que ele nunca desistiu. Se nós olharmos a história de José e formos estudar a história de José, nós observamos que José, ele sempre creu em Deus. A fé de José era tão grande, que ele nunca se abalou. Né? E ele passa 13 anos passando por provações, por coisas difíceis, que talvez nós, hoje em dia, nós não conseguiríamos suportar o que José suportou. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele rapaz. Deus tinha um propósito na vida daquele jovem. Né? E assim como ele tem nas nossas vidas hoje. O crente não está aqui à toa. Nós não estamos nesse mundo à toa. Nós temos uma missão aqui, que é pregar o Evangelho, dizer às pessoas que existe um Salvador e que existe uma solução neste mundo. E a solução para este mundo chama Jesus Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de quem nós servimos. Nós nos esquecemos daquele que é a nossa rocha, a nossa firmeza. Muitas vezes nós nos abalamos por poucas coisas. E se nós formos pegar a vida de José, ele não se deixou se abalar por nenhumas coisas. Porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que Deus iria fazer o melhor para ele. Se nós pararmos para pensar, depois de 13 anos de privações, José, um belo dia, ele desvenda um sonho na prisão de dois funcionários de Faraó.
E aí, depois de 3 anos, os funcionários se lembram o funcionário se lembra de José e fala, olha, Senhor, eu tenho um homem lá na prisão que sabe interpretar sonhos. E aí, daquele dia em diante, a vida de José muda. José ele se torna rei, ele se torna governador do Egito aos 30 anos de idade. E dali para frente, a vida desse jovem muda. Porque José ele se torna governador do Egito com 30 anos de idade. E ele morre aos 120 anos. Olha quanto tempo José reinou, ou governou sobre o Egito. Acima de José só existia Faraó, irmãos. E eu quero dizer para os irmãos hoje que nós devemos crer no Deus que nós servimos. Porque o Deus que estava com José naquela época é o mesmo Deus que está conosco hoje. É o mesmo Deus que faz milagre hoje. Se Deus fez milagre e ajudou aquele jovem a se manter no Egito, a se manter fiel à sua palavra, Ele vai fazer com que você se mantenha fiel hoje também, irmãos. Nós podemos também ver lá no livro de Jó. Vamos falar um pouquinho sobre esse homem. Nós sabemos a história de Jó. Jó, ele perdeu a sua família, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo que tinha. Perdeu tudo. Ficou como um mendigo mesmo. Nós podemos dizer que Jó ficou como se fosse um morto-vivo, né? Mas o interessante é que no capítulo 19 de Jó, irmãos, capítulo 19 de Jó, dos versos 25 e 26, Jó 19, 25 e 26. Ele diz assim, isso é uma passagem que me chama bastante atenção, irmãos, e que nós deveríamos ter isso para nossas vidas. E depois de ter passado muitas coisas, os amigos estarem interrogando, a esposa falando, olha, por que você ainda serve a Deus? Ele diz assim no verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por mim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Irmãos, aconteça o que acontecer, passe o que passar, você vai ver o seu Redentor. Porque Ele vive. Ele pode todas as coisas nas nossas vidas. Aquilo que você acha que é o mais impossível, aquilo que você acha que nunca vai acontecer com você, Deus está te preparando para algo diferente. Essa igreja aqui, nós trabalhamos com missões. Nós temos esse trabalho de missões que nós ajudamos missionários de outro lado do país, missionários que passam muitas vezes por perigos, por provações. Mas sabe por que eles estão lá, irmãos? Porque eles têm fé. Eles acreditam nesse Deus que nós servimos. E nós, como igreja, devemos estar unidos e crer nesse Deus. Saber que o que nós temos hoje é a fé. Se o crente ele se fortalece, irmãos, pode vir qualquer provação, mas nós sabemos que Deus está conosco. Essa semana na minha casa foi uma semana de provação. Muita, muita. Quando o pastor Nil me chamou, eu preparei a mensagem e eu falei para minha esposa, eu vou pregar sobre fé. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram para eu ligar para o Nil e falar assim, pastor, eu não vou pregar, não estou bem para pregar. Mas Deus nos prepara, irmãos. Deus nos prepara. Durante essa semana, eu percebi que Deus estava me preparando. Realmente, você vai pregar sobre fé? Então você vai ter que passar por algumas coisas que você vai ter que realmente, até onde está a sua fé. Irmãos, o que nos move é a fé. Eu quero deixar essa manhã, o título é A Fé nos faz permanecer no propósito criado por Deus. Nós devemos crer, nós devemos ter fé, irmãos. A única coisa que o crente tem é a fé. Nós não sabemos, nós temos o privilégio, os discípulos andaram com Jesus, tocaram em Jesus, viram Jesus, olharam para eles, viram os milagres que eles fizeram. E nós, irmãos, somos privilegiados. Nós não vemos ele, mas nós acreditamos que ele morreu na cruz, que ele sangrou até o último sangue, até a última gota de sangue naquela cruz para nos salvar. Nós sabemos que um dia ele vai vir nos buscar. Nós sabemos que um dia ele vai vir morar conosco. E nós devemos estar ansiosos para estar com esse Jesus. Mas nós devemos acreditar
Nós devemos crer que Ele está por vir. O mundo, irmãos, tem mostrado para nós que a vinda de Cristo está próxima. Nós não sabemos quando. Nós não sabemos quando. Mas eu falo que nem o Neil. Talvez eu queria que ele voltasse e eu estivesse aqui. Mas se eu não estiver aqui, irmãos, eu tenho certeza que a hora que eu fechar os meus olhos, eu vou estar ao lado de Cristo. Daquele que morreu, ressuscitou, e Ele não está morto, Ele está vivo ao lado de Deus. E nós devemos crer nisso. A fé é que nos move a isso. A fé é que nos faz levantar todos os dias e vir para a igreja e adorar esse Deus, louvar esse Deus e dizer o quanto nós o amamos, o quanto Ele é importante em nossas vidas. Se você tem passado por dificuldades, se você tem passado por problemas, lembre desses homens. Lembre de Abraão, lembre de José, lembre de Jó, porque Deus restaurou a vida deles. Deus mostrou para eles e eles tinham a plena certeza que o Redentor vivia e que o Redentor iria fazer algo diferente na vida deles. Nós devemos ter essa certeza também, que Cristo Ele vive e que o que nós estamos passando aqui é passageiro. O crente vive de aflições. É muito fácil, irmãos, nós adorarmos e falar assim, eu creio em Deus quando tudo anda bem. Quando tudo está bem nas nossas vidas, quando tudo vai bem, quando tudo dá certo, você olha e fala assim, legal. O difícil é nós adorarmos e crermos nesse Deus, quando as coisas das nossas vidas não andam bem. Quando tudo dá errado. Quando você levanta e parece que nada dá certo. Quando você olha para a sua vida e fala assim, mas nada está dando certo. O que está acontecendo? Mas, saiba que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está preparando para algo. A Bíblia diz que o que nós temos é só a fé, irmãos. E é isso que eu quero que os irmãos entendam e saiam aqui essa manhã sabendo que Cristo, Ele é a nossa fortaleza. Cristo é a nossa fé. Assim como foi com José, com Jó e com muitos outros, Ele vai ser conosco também. Que os irmãos possam cada dia mais exercitar, estar perto de Deus, ler a Bíblia, estar em comunhão com esse Senhor, e que se vir algo na sua vida, irmãos, lembrem, Deus está comigo. Eu não posso esmorecer. Talvez você vai ficar triste, porque o ser humano é assim. Nós, às vezes, nos abatemos, nós ficamos tristes, mas nós temos que ter a plena certeza que o Salvador, Ele nos consola. Ele nos traz o consolo. E que nós podemos suportar tudo aquilo que nós estamos passando, porque Jesus está conosco. Ele morreu por você. Ele morreu por mim, Ele morreu por essa igreja, Ele morreu pela humanidade. E nós devemos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, pregando o Evangelho. Essa igreja aqui é um modelo, um exemplo para as outras igrejas, porque nós sempre estamos ajudando os missionários, não importa aonde eles estão, como eles estão, mas nós estamos sempre orando por eles. Por quê? Os missionários que estão lá, irmãos, para a gente aqui é fácil. A gente vem domingo de manhã, senta aqui na igreja, ouve os pastores pregar, para a gente é cômodo. Mas já pensou um missionário que está num país onde ele não pode dizer que ele é crente? E ele continua pregando o Evangelho? Será que nós teríamos essa mesma fé e disponibilidade que ele tem? Será que nós teríamos uma disponibilidade de hoje? Alguém teria a disponibilidade de ter essa vida cômoda que nós temos hoje e um dia Deus nos chamar para um lugar desconhecido, assim como chamou Abraão, e você dizer, eu estou pronto, pai. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde o Senhor quer me levar, mas eu estou pronto. Será que nós teríamos essa fé que esses irmãos têm? Já parou para pensar nisso? Se hoje Deus te chamar para algum lugar desconhecido, onde você não sabe para onde você vai, não sabe onde você vai dormir, não sabe se você vai comer, será que você teria essa fé que os nossos patriarcas tiveram? Pensem nisso. Mas se a gente for parar para pensar, Deus cuidou deles em todos os momentos. E assim Deus vai fazer conosco também. Ele vai continuar cuidando. Vai continuar nos dando o sustento. Vai continuar nos sustentando e fazendo com que nós possamos fazer o que é o mais importante. Pregar o Evangelho e dizer às pessoas que este mundo há solução. E o nome dele é Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado e tem sido conosco. Obrigado, Senhor Deus, por todas as provações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor
tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado desta igreja, Senhor Deus. Tem cuidado dos pastores, dando a eles sabedoria, entendimento, Senhor Deus, para que eles possam continuar conduzindo a tua casa conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que essa igreja aqui possa, Senhor Deus, continuar tendo fé em ti, ó Pai, e que nós não venhamos nos esmorecer, mas que nós venhamos, Senhor Deus, te engrandecer, ó Pai, e saber, ó Pai, o propósito, Pai, e por que estamos aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado pela chuva, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu a salvação em Jesus Cristo. E nós sabemos que o nosso Redentor vive, e que um dia Ele virá nos buscar, e que nós iremos reinar com Ele. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dos nossos patriarcas. Obrigado, Senhor Deus, pela vida daquelas pessoas que morreram, Senhor Deus, em prol do teu evangelho. Muito obrigado. É o que te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém.